menos, se ela tiver um dos seguintes critérios: um outro câncer de mama, um segundo episódio de câncer de mama, ou pelo menos um familiar com câncer de mama ou ovário. Pacientes triplo negativos, todas devem ter a cobertura obrigatória se elas têm 60 anos ou menos. E nós temos combinações que podem ser utilizadas também. Aquela paciente teve câncer de mama, em qualquer idade, e a gente consegue encaixar ela com mais um desses seguintes critérios: outro familiar com câncer de mama em idade menor que 50 anos, ou um familiar que tenha câncer de mama masculino, histórico familiar de câncer de mama de ovário, ou dois familiares com câncer de mama de próstata. Então, são várias nuances que a gente pode utilizar para encaixar essa paciente numa testagem que seja coberta pela ANS. Outras considerações também: pacientes com câncer de mama masculino têm cobertura obrigatória, pacientes de origem judaica askenazi também, familiares de pacientes que têm mutação deletéria conhecida já de BRCA1 e 2 acima dos 18 anos. E uma outra situação que nós também conseguimos colocar aí a cobertura obrigatória é aquelas pacientes com câncer de mama isolado e que a gente não consegue informações da família. Ela é uma paciente que não conheceu os seus pais ou que foi uma paciente adotada. Isso, pacientes com estrutura familiar limitada também podem ser consideradas para um teste genético obrigatório. O que diz o NCCN na sua última utilização de 2024? Mais ou menos semelhante ao que fala a ANS, com algumas modificações. A idade para cobertura obrigatória é abaixo de 50 anos ou menos, e mais ou menos aquelas nuances que a gente colocou: tumores triplo negativos em qualquer idade, câncer de mama masculino. Mas uma coisa que chama bastante atenção é pacientes em qualquer idade que vão poder receber um tratamento com inibidor de PARP. Se você tem uma paciente diante de você que, para o tratamento dela, você possa utilizar o inibidor de PARP, vale a pena considerar que essa paciente precisa da informação se ela tem mutação de BRCA1 e 2. E ainda para apimentar um pouco o assunto, várias publicações da ASCO, do JCO, perguntando o contrário. Ao invés da gente pensar em quem testar, que a maioria das pacientes tem alguma motivação para esse teste, quem não testar, né? É mais fácil eu definir aquelas que não vão se beneficiar, porque as que vão se beneficiar, a gente tem um rol muito grande de pacientes, né? Então, de forma resumida, o que eles falaram? Parecia ser mais útil esclarecer quais pacientes não necessitariam do teste da linhagem germinativa. Um exemplo específico é aquelas pacientes acima de 65 anos de idade e com receptor hormonal positivo e sem histórico familiar relevante. São aquelas pacientes onde eu não tenho nada na família que chame a atenção, são aquelas pacientes que estão na faixa etária de maior incidência e que têm os tumores que são mais habituais, que são os luminais. Quando fazer o teste? Sempre que possível, seja no diagnóstico, seja no tratamento. Quanto mais cedo eu fizer o teste, melhor eu vou conseguir tomar as minhas decisões. Lembrando que o acompanhamento pós-teste é essencial. Vou tentar convencer vocês, então, de tudo que eu falei aqui. Cirurgicamente falando, a gente já sabe que algumas informações podem mudar a nossa tática cirúrgica. O aumento de chance dela ter um novo tumor pode fazer eu pensar, ao invés de fazer uma cirurgia conservadora, fazer uma cirurgia mais radical, uma mastectomia nessa paciente, porque a chance dela ter um novo tumor ao longo do tempo é maior se comparada com o grupo controle. Eu já sei também que a cirurgia conservadora versus mastectomia não vai melhorar a sobrevida global nessas pacientes com câncer de mama. O que eu vou mudar é a taxa de recorrência dessas pacientes. Os estudos falam em recorrência, mas não falam em aumento de sobrevida global. Pacientes que tiveram câncer de mama e fizeram redução de risco contralateral, essas também tiveram redução de um novo evento na mama contralateral, uma vez que elas fizeram a cirurgia redutora de risco no lado que não teve o câncer. Maior benefício para essas pacientes, naquelas mais jovens, menos de 40 anos, grau 1 e 2, sem fenótipo triplo negativo e sem histórico de quimioterapia. Uma apresentação do último San Antônio também reforça a importância e a possibilidade da mastectomia profilática naquelas pacientes que não têm câncer, mas que têm o gene. Mas isso deve ser bastante específico e para BRCA1 e 2 e para a maioria das pacientes também, pensar em fazer uma cirurgia redutora de risco naquelas pacientes abaixo de 60 anos.
Eu sei também que a mastectomia bilateral já nos consegue mostrar a redução de mortalidade naquelas pacientes BRCA1. Cirurgia redutora de risco no BRCA1 reduz mortalidade. Para a BRCA2, a gente tem dados semelhantes aí no grupo controle. Mas vale a pena essa consideração e nós avaliarmos o que a paciente quer e o que eu vou entregar de benefício para ela. Tirar os ovários e as trompas também reduz a incidência de um novo câncer de mama. Recomendação para essa cirurgia: BRCA1 e 2 mais precoce, 35, 40 anos, BRCA2, 40, 45 anos, um pouco mais tardio. Vários guidelines nos falam que BRCA1 e 2, a cirurgia redutora de risco, é uma opção razoável. O NCCN é a mesma coisa, nos sugere discutir. Para a gente finalizar aqui, tratamento sistêmico também. A informação do conhecimento de BRCA1 e 2 presentes vai mudar a jornada dessa paciente. De uma forma simplista aqui, nós estamos falando do estudo Olimpiar, onde está utilizando o inibidor da PARP para aquelas pacientes câncer de mama inicial de alto risco e que tem como algumas características a mutação do gene BRCA1 e 2. E o que mostra essa informação e agregar o inibidor de PARP para essas pacientes? Mostram que a gente reduz o risco de doença invasiva em 42%, mostra que a gente tem benefício de sobrevida livre de doença, mesmo após um tempo passado do uso do inibidor da PARP. Lembrando que a gente também não tem perda de qualidade de vida quando eu tenho a adição do olaparib ou de inibidor de PARP. Então, nós podemos pensar nessa paciente, nessa informação de BRCA1 ou 2 positivo, em vários aspectos, para ajudar e otimizar o tratamento dessas mulheres. Para finalizar, então, lembrando que o câncer de mama é uma questão de saúde pública, 3 em cada 10 mulheres no nosso país vão ter câncer de mama. A testagem genética amplia a possibilidade de manejo das pacientes com a síndrome mama-ovário, seja no aspecto cirúrgico, sistêmico e também na redução de risco. Conhecer a mutação BRCA1 e 2 pode mudar essa estratégia de tratamento em todos os estádios, como a gente conversou aqui também. A testagem genética deve fazer parte da jornada da paciente com um diagnóstico de câncer de mama. Para todas essas pacientes, essa é uma questão que a gente ainda não tem ela toda definida. Ao invés de perguntar se é para todas, quem não testar, né? Então, essa definição, muito provavelmente, a gente vai ter aí nos próximos capítulos, com novas informações, novos estudos, novas revisões. Eu gostaria de agradecer aí a possibilidade de estar aqui com vocês e me coloco à disposição para a gente conversar e tirar algumas dúvidas. Grande abraço, muito obrigado. Olá, meu nome é Rodrigo Lindalini e gostaria de agradecer imensamente à comissão organizadora pelo convite para tentar responder aqui, ou pelo menos conversar com vocês sobre essas duas perguntas. Quais pacientes deveriam ser testados para câncer de mama hereditário no Brasil, especificamente, e se deveria existir alguma diferença na testagem entre o setor público e privado? Para responder essas perguntas, a gente precisa mostrar aqui um pouco quais são as particularidades do câncer hereditário aqui no Brasil, quais são os critérios vigentes para testagem no mundo e o que está sendo realizado na prática aqui no Brasil, no nosso dia a dia, e se existem oportunidades de melhoria para ampliar o acesso ao teste genético no Brasil e quais são os grandes desafios para propor essa testagem ampla no setor público. Pois bem, esse trabalho é um trabalho que avaliou 1.700 mulheres brasileiras com câncer de mama. Todas elas foram submetidas a uma testagem de painel multigênico. E como vocês podem ver, os dois principais genes que foram encontrados com mutação para aquelas pacientes com câncer de mama são genes BRCA1 e 2. Eles correspondem a aproximadamente 50% de todos os casos de câncer hereditário no Brasil. E o terceiro gene mais comumente mutado, como vocês podem ver aí em destaque, é o gene TP53. E é justamente essa posição de terceiro lugar que difere completamente a nossa população de todo o resto do mundo. O gene TP53 ele causa a síndrome de Li-Fraumeni, e esta síndrome ela é extremamente rara ao redor do mundo, e no Brasil ela é muito frequente por causa de uma mutação chamada R337H,
que é extremamente frequente na população da região sul e sudeste do país. Estudos no teste do pezinho de nascidos vivos nessas regiões chegaram a mostrar uma frequência populacional desta alteração específica para 1 para cada 300 nascidos vivos. E é justamente por causa disso que esse gene é tão frequente nas pacientes que têm câncer de mama nessas regiões, porque ele aumenta de forma significante risco de câncer de mama, e não só isso, risco de vários outros tumores, como, por exemplo, tumores ósseos, sarcomas de partes moles, tumores do sistema nervoso central, tumores de adrenal e leucemias. Portanto, esta síndrome ela é diferente das outras síndromes que nós estamos acostumados a encarar quando identificamos pacientes com câncer de mama hereditário, e é um imenso desafio para a nossa população implementar um rastreamento amplo para esta síndrome, já que é necessário para esses pacientes uma estratégia de rastreamento utilizando ressonância magnética de corpo inteiro desde o nascimento desses indivíduos. Quando a gente analisa a frequência e o espectro de mutações neste estudo, que analisou principalmente pacientes com câncer de mama hereditário na região Nordeste, principalmente aqui na Bahia, vocês podem ver que o TP53 é um dos últimos genes na posição aqui de frequência. Então, existe um grande desafio para a gente implantar testagem genética ampla, que também não só varia em relação a acesso e infraestrutura, mas também a frequência e quais os genes que estão mutados em cada região do Brasil. Como vocês podem ver aqui um contraste, quando a gente avalia no estudo que avaliou a população brasileira toda, TP53 em terceiro lugar, e quando você analisa uma população que avaliou somente o Nordeste, o TP53 ele está aqui em último lugar, ele é o que tem menos mutações. Portanto, isso deve ser levado em consideração para a gente responder as nossas perguntas. E esse estudo que avaliou cerca de 900 mulheres, perdão, esse estudo que avaliou cerca de 800 mulheres com câncer de mama no Brasil e concentrou o seu recrutamento na região sul e sudeste, identificou que mulheres abaixo de 45 anos tinham 12% de chance. Identificou que mulheres que foram testadas abaixo de 45 anos, cerca de 12% dessas mulheres tinham mutações TP53 R337H. Pasme, mulheres que foram testadas nessas regiões com câncer de mama abaixo de 30 anos, a frequência desta mutação brasileira chegou até 20%. Portanto, existe a necessidade de fazer uma diferenciação do que está sendo feito no resto do mundo para a nossa população brasileira. O NCCN, que é a diretriz que muitos nós seguimos, vem nos últimos anos ampliando de forma muito significante a indicação de testagem para nossas pacientes. Nós estamos já na versão 2024, e nesta versão eles indicam um teste para todas as mulheres com câncer de mama abaixo de 50 anos e todas as mulheres com tumores triplo negativo, mais de um tumor ao longo da vida, todos os homens com diagnóstico de câncer de mama e todas as mulheres com câncer de mama com indicação do uso do inibidor de PARP. Nós sabemos que recentemente foram publicados estudos tanto na área, no cenário metastático, como no cenário adjuvante para pacientes HER2 negativo, que colocam essas pacientes como candidatas à utilização desta classe de medicamentos. Portanto, isso ampliou de forma sobremaneira a indicação da testagem, quando comparada com as indicações clássicas, que eram baseadas principalmente em idade do diagnóstico, tipo histológico e também história familiar. E por falar em história familiar, o NCCN também vem flexibilizando bastante. Hoje, basta você ter uma paciente com câncer de mama e qualquer parente até terceiro grau com câncer de mama jovem, câncer de ovário, pâncreas ou próstata metastático, essas pacientes já são candidatas a realizar a testagem genética. E mais do que isso, existem pessoas que estão recomendando a testagem para qualquer paciente com câncer de mama, como a Sociedade Americana de Cirurgiões da Mama, que já fez esse statement desde 2019. E não para por aí. Existem pessoas como a Mary Claire King, que foi a que descobriu
o gene BRCA1 e BRCA2, que desde 2020 já está advogando para fazer um rastreamento universal da população, que todas as mulheres aos 30 anos deveriam ser submetidas pelo menos à testagem BRCA1 e 2. E ela faz esse argumento baseando-se na seguinte questão, que a possibilidade de prevenir cânceres em pacientes BRCA1 e BRCA2 ela é tão relevante agora com o nosso conhecimento que qualquer paciente que for diagnosticada com câncer letal está perdendo uma oportunidade. E por que todos estão tentando cada vez mais ampliar a indicação da testagem? Porque é inegável de que para todos os estadios, se você encontrar mutações, por exemplo, em BRCA1 e 2, você pode mudar a conduta dessa paciente, seja a quimioterapia adjuvante, seja a cirurgia na mama ou nos ovários, e também no cenário metastático, o tratamento paliativo também tem modificações. Então, se você for usar o argumento, se identificar mutações em qualquer estágio de câncer de mama faz diferença, a resposta é sim. Portanto, naturalmente, todos os pacientes hoje poderiam ser considerados candidatos que têm câncer de mama à realização de teste genético. Mas qual é realmente a situação na prática aqui no Brasil? Nós temos critérios para testagem, e esses critérios são baseados no rol da ANS. Essas pacientes que possuem os critérios de testagem são candidatas à realização do teste através da cobertura. E muitas pacientes só vão conseguir fazer se preencherem esses critérios. Vamos então a eles. Todas as pacientes abaixo de 35 anos. Todas as pacientes entre 36 e 50 anos que tenham tido um segundo tumor primário da mama ou que tenham pelo menos uma parente até terceiro grau com câncer de mama e ovário. Todas as mulheres com câncer de mama triplo negativo abaixo de 60 anos. E, lógico, aquelas que têm uma história familiar um pouco maior, como mais do que 2 casos de câncer de mama, câncer de pâncreas ou de próstata, também são candidatas. Quais são as situações que nós poderemos trazer para os pacientes painel genético? Então, aquilo que eu acabei de comentar são os critérios para testar BRCA1 e BRCA2. Então, todas as pacientes que têm câncer de mama abaixo dos 35 anos, ela preenche critério para 2 síndromes, tanto a mama e ovário hereditário associado a BRCA1 e 2, como o Lifraumene. Então, essas pacientes que preenchem critérios para as 2 síndromes já podem realizar o painel de cara. E também, na nova atualização do rol da ANS em 2021, todas as pacientes que têm critério para testar BRCA1 e 2 e vêm negativas, eu posso ampliar a testagem para o painel. Então, o que eu posso dizer dos nossos critérios? Eles não são ruins. Eles conseguem incluir muitas pacientes para testagem na nossa prática clínica. No entanto, nós temos alguns pontos de melhorias que precisamos citar e brigar para que sejam incluídos nas próximas atualizações. Primeiro, que todos esses critérios de testagem podem ser somente para aqueles que tiveram diagnóstico de câncer de mama. E aquele cenário onde a mãe, a avó, que tinha a indicação de testar, já faleceu. Eu não posso simplesmente pedir a testagem para os descendentes, porque essas pessoas, se quiserem se prevenir contra câncer, não vão ter o direito de fazer o teste. Eles só terão direito no momento que eles são diagnosticados com câncer. Então, esse é um ponto importante de melhoria. Além disso, eles restringiram a indicação de testagem genética para algumas especialidades médicas, como oncologistas clínicos, hematologistas, geneticistas e neurologistas. E a gente sabe que existem muitos mastos, ginecos, cirurgiões oncológicos, todas as áreas que tratam pacientes com câncer, pessoas que são capazes de fazer uma avaliação, um aconselhamento e testagem. Portanto, nós precisamos brigar para ampliar e não ser restrito a somente algumas especialidades. E, por fim, não existe ainda a inclusão daquelas pacientes que são candidatas à utilização de inibidores de PARP. Isso dificulta muito a investigação e indicação desse tratamento que já está dentro do rol da ANS, que já está dentro dos tratamentos que são preconizados. Portanto, é muito difícil você ter um tratamento se você não tem o teste específico para realizar esse tratamento. Então, nós precisamos ampliar a indicação para aquelas pacientes que são candidatas ao inibidor de PARP.
E no SUS, qual é o grande problema? Existem algumas ilhas de excelência que podem oferecer esse teste, mas normalmente é através de pesquisa clínica. A grande parte da nossa população não tem acesso a nenhum tipo de teste genético de predisposição hereditária a câncer. E nós temos uma oportunidade importante na nossa frente. Durante a pandemia, para fazer o sequenciamento de COVID, muitas máquinas de sequenciamento de nova geração foram adquiridas e distribuídas por todo o Brasil. Portanto, essas máquinas hoje estão em todos os LACENs, os laboratórios centrais da rede pública, e isso era um grande gargalo. Nós não tínhamos o equipamento, não tínhamos equipe treinada e não tínhamos a logística de encaminhar amostras para todo o Brasil. E tudo isso foi desenvolvido durante o Covid. E agora que a pandemia arrefeceu, quando que nós vamos mudar a chave e começar a utilizar algum desses sequenciadores para outras doenças, como, por exemplo, o câncer hereditário? Nós estamos brigando por isso, existem vários projetos de lei, inclusive já tramitando na Câmara dos Deputados, para que a gente possa realmente implementar isso no nosso sistema público de saúde. A primeira tentativa é para a implementação do genes BRCA1 e 2, e sem dúvida isso pode abrir a porta para a implementação da investigação de várias outras síndromes genéticas, não só aquelas associadas a câncer de mama hereditário. Mas vamos passar aqui um momento de reflexão. Será que quando a gente passar essa lei e a gente começar a fazer o teste, talvez até mais amplo do que o BRCA1 e 2, o sistema público vai estar preparado, tem infraestrutura para isso? A gente tem que pensar que aquelas pacientes que são muito jovens e não quiserem se submeter a cirurgias profiláticas, elas precisam realizar ressonância de mama. E aqueles que forem identificados com Lifraumene vão precisar fazer ressonância de corpo inteiro. Será que isso está disponível? Nem no privado é fácil fazer ressonância de corpo inteiro. Será que nós teremos locais para fazer cirurgias profiláticas para todas as pacientes e equipe treinada tanto para fazer o aconselhamento como o acompanhamento dessas pessoas? Isso tem que ser refletido porque vai ter um impacto muito grande e na região sul e sudeste a gente vai encontrar muitos casos de Lifraumene e isso pode trazer uma preocupação muito grande. Então, para facilitar isso, a gente pode tentar usar a telegenética. O aconselhamento genético é relativamente simples de ser feito através de teleconsulta, já que dificilmente você precisa de um exame físico. E isso pode ampliar muito o acesso, já que nós não temos tantos profissionais disponíveis para isso. E lógico, a teleeducação, através de iniciativas como a da REBRAC, da Rede Brasileira de Câncer Hereditário, para ensinar as pessoas a como fazer um aconselhamento mínimo, interpretação de teste e encaminhamento daqueles pacientes que são portadores de mutação, é super importante para que a gente consiga também ampliar o contingente de médicos que estão preparados para realizar esta avaliação genética. Então, para concluir, o uso de testes genéticos otimiza estratégias de rastreamento, prevenção e tratamento clínico cirúrgico do paciente com câncer de mama. E os critérios estão sendo cada vez mais flexibilizados, isso é um caminho sem volta. Mas no país, aqui no Brasil, existe uma diferença quando você vai falar sobre testagem ampla, que é a alta frequência da síndrome de Lifraumene. Quando a gente fala sobre o sistema privado, a gente está bem já, conseguimos testar muitas pacientes, mas existem muitos pontos que podem ser melhorados. E no setor público, nós precisamos ter organização, estratégia para a implementação. E isso precisa ser realizado porque existe uma diferença muito grande entre a utilização desses testes genéticos no setor privado, privilegiando um setor da população, enquanto o outro está ficando para trás. Nós precisamos pensar em como fazer a infraestrutura e também ampliar o acesso, e através de telemedicina isso pode ficar facilitado. Queria agradecer a oportunidade e estou inteiramente à disposição para perguntas. Um abraço. Microfone desligado. Gabriel, microfone. Bem, convido então a doutora Nara Rosana Andrade Santos, oncologista clínica pela Unifesp, tem pós-graduação em oncogenética pelo Einstein,
e é membro da ESMO, SBOC e GBCAM. Convido também o doutor Henrique Galvão, que é médico geneticista, fellow em oncogenética do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica e gerente médico do DASA Genômica. Também participando conosco a doutora Ana Maria Massaúde Rodrigues dos Santos, mastologista do Instituto Horizonte, IPSENG Santa Casa de Belo Horizonte, secretária adjunta da Sociedade Brasileira de Mastologia. A Ana também é mestre em Ciências da Saúde. Então, com a palavra, a doutora Nara, para suas considerações. Bom dia a todos. Eu queria primeiro parabenizar os palestrantes, um tema bastante desafiador, e a gente está aqui para uma mudança de paradigma, né? A gente vem de uma mastologia que cada vez mais restringe a cirurgia e sendo aqui. Então, esse paradigma está discutindo hoje. E eu queria colocar sobre os médicos que realmente o doutor Vocês estão ouvindo a Nara ou não? Um minutinho, então. Eu vou passar a palavra, então, para o Henrique Galvão, para suas considerações, e depois a Nara retorna. Bom, problema técnico aí, eu queria, né, resumidamente, então, fazer alguns questionamentos e aproveitar, né, a presença do Dr. Juliano, do Dr. Rodrigo. Queria agradecer o geneticista João Paulo, que sugeriu o meu nome aí para substituí-lo na discussão. E, assim, sem mais delongas, a gente vê, né, ao longo de todo esse congresso, esse simpósio, a questão de discussão de descalonamento de abordagens médicas, né? E aí a gente viu por um certo tempo a questão de indicação, e a gente está discutindo aqui, discutiu na apresentação, o teste para a população geral, o teste para todas as mulheres com câncer de mama, mas aparentemente, né, inclusive as grandes instituições que discutem isso, colocando aquela questão do quem não testar, valor abaixo de 65 anos de idade, como um meio termo ali em quem testar todo mundo, ou só testar os critérios ANS e NCCN. Meu ponto né, queria perguntar para o Dr. Rodrigo e Dr. Juliano, é a questão, assim, do limite de corte, né, do valor de risco para a possibilidade de desenvolvimento de câncer futuro em determinada paciente, em relação ao que a gente tem de estimativa de risco para desenvolvimento de câncer de mama em mulher mutada. Por que eu queria fazer essa pergunta? Porque a gente está vendo trabalhos populacionais, né, com testagem de BRCA1 e BRCA2. A gente viu um trabalho recente do Reino Unido usando o biobanco, né, mostrando que as mulheres com mutação em BRCA1 e BRCA2, que não têm um histórico familiar significativo, talvez elas não tenham um risco tão alto assim de desenvolvimento de câncer de mama. Para onde que a gente está indo, assim? Quais que seriam as mulheres que mais se beneficiariam com essas abordagens, né, cirúrgicas preventivas, e o que a gente pode aplicar aqui no SUS se a gente tivesse um ambiente de testagem, né, sem restrição assim, para teste, o que a gente escolheria? Juliana, fica à vontade, pode começar depois eu. Bom dia. Essa situação é muito complexa. O que a gente percebe, né? Tem mudado muito no cenário nacional e mundial, né? A conversa sobre uma testagem genética, muitas vezes a paciente já chega para a gente perguntando sobre o teste genético. E uma das palavras que a gente precisa incluir em tudo isso é o acesso.
né? E o que fazer depois que essa paciente tenha a informação de um BRCA, por exemplo, positivo, né? O que eu penso em termos de para quem fazer e como transpor isso para o SUS? A partir do momento que essa paciente tem uma testagem positiva, eu preciso dar conta de oferecer para ela, como o Rodrigo falou, uma ressonância de segmento, se ela não tem câncer ainda. Eu preciso de conversar com ela acerca de uma testagem do restante da família, para a gente mudar o panorama aí do futuro, né, dessas gerações. E quanto mais idosa ou acima dos 65 anos, se a gente for pensar numa cirurgia redutora de risco, se a gente for pensar numa abordagem em relação à salpingoforectomia, se a possibilidade de desenvolver um câncer, a gente está vendo que a gente está sendo menos efetivo, porque são pacientes que elas não vão se beneficiar dessa informação tanto quanto a paciente jovem. Eu acredito que é fundamental a gente entender que a informação com que a gente tem hoje de conhecimento, a informação do teste de positivo ou negativo tem que estar associada com a história familiar. Então, como você disse, a história familiar, junto com o teste positivo, é o que vai nos ajudar a definir e implementar abordagens cirúrgicas, uma testagem mais em massa dessa população, dessa família. Então, é uma situação ainda que nós estamos nesse navio aí, navegando, e que a gente tem que entender que a informação, a gente tendo ela em mãos, essa informação de positividade pode ser diferente aí num espectro muito amplo. Aquela paciente positiva, onde não tem nenhum histórico familiar, talvez ela seja muito diferente de manejo daquela paciente positiva, que ela já tem 3 casos de câncer de mama na família, um caso de câncer de pâncreas e um caso de câncer de ovário. Então, ao meu ver, a individualização aí tem que ser a chave de todo esse processo. Sem dúvida, Juliano. Eu vou usar algumas frases que você colocou, né? Queria primeiro dar bom dia a todos, agradecer mais uma vez pelo convite. Então, acho que eu tenho três considerações em relação às suas perguntas. Né? Então, a primeira consideração é de como que a gente deve se organizar para a testagem, provavelmente no futuro. Rodrigo, o seu som não está saindo muito nítido. Espera só um minutinho. Aqui. Não, não está. Não te ouvimos, Rodrigo. De eu voltar com o microfone, Gabriel, talvez, né? Era a conexão do microfone. Ei, Rodrigo, talvez você voltar ao microfone. Retorna o microfone que você estava usando. Não. Alô, alô, alô. Agora melhorou. Não. Agora foi? Ótimo. Perfeito. Pronto. Então, assim, 3 considerações. Queria primeiro agradecer mais uma vez pelo convite. Então, a primeira consideração em relação à testagem, né? Eu acredito que muito em breve, usando o conceito que o Dr. Juliano tentou trazer aqui na palestra dele, é que a gente vai ter cada vez mais orientação de quem não testar. Então, um modelo híbrido de testagem, muito provavelmente em breve, deverá ser o recomendado. Como seria isso? Testar todas as pacientes, por exemplo, abaixo de 65 anos, tirando todos esses critérios que a cada mês, a cada semestre ficam sendo modificados, e deixar acima dos 65 anos somente aquelas que têm um histórico familiar positivo, né? E, lógico, tirando isso em relação à idade, triplo negativo todas, né? Então, as acima de 65 anos, somente as receptores hormonais e aquelas que têm histórico familiar. Isso vai facilitar muito os critérios para identificação de pacientes que devem ser testadas. Muitas pacientes que têm critérios de testagem hoje, que são critérios extremamente complicados ainda, não são encaminhadas para testagem, então a gente perde a oportunidade de testar muitas pacientes por causa desses complicados critérios. Então, o sistema híbrido de testagem, muito provável, será algo que vai facilitar bastante e ajudar muito as nossas pacientes.
O segundo ponto é em relação à parte de história familiar e pacientes com mutação. A gente sabe que a história familiar ela é um importante modificador de risco para a penetrância, para a probabilidade dessa paciente desenvolver o câncer. E não existe somente este fator modificador, existem vários outros fatores modificadores que estão sendo identificados, como, por exemplo, o score de risco poligênico. Então, eu acredito que no futuro a gente vai ter que levar em consideração inúmeros fatores para sugerir a melhor estratégia de segmento para as pacientes. E aquelas pacientes são encontradas dentro de uma família que não possui nenhuma pessoa que teve câncer de mama e ovário, essa paciente ela provavelmente vai estar num extrato de risco menor. E hoje, em 2023, a gente não tem como modificar as recomendações, mas é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que conseguir personalizar, mesmo dentro das pacientes mutadas, quais são as melhores estratégias, agregando essas informações dos outros fatores modificadores. E em terceiro, em relação à saúde pública, né? A gente não pode começar muito amplo. A gente provavelmente deveria começar com critérios um pouco mais rigorosos, como aconteceram nos países europeus, onde você vai ter um número pequeno de pacientes inicialmente identificada com a mutação, para você ir começar a desenvolver a infraestrutura para atender essas pacientes. Então, colocar critérios relativamente rígidos para que você consiga identificar aquelas pacientes que realmente, quando você encontra a mutação, essa mutação tem um impacto enorme clínico. A partir daí, começar a desenvolver a infraestrutura que não existe no sistema público de saúde para esse pequeno grupo de pacientes, e conforme você vai ganhando experiência, transformando os sonhos que nós temos de implementação de testes no SUS em uma realidade, aí sim ir ampliando para vários genes e também para uma população que seja que tenha menos critérios, que tenham critérios não tão rigorosos assim. Nara, você está podendo retornar agora as suas... Sim, desculpa, está um pouquinho instável a internet. Eu queria fazer, só complementando, justamente pegando esse gancho aí com o Rodrigo, e a doutora Mary Claire, que você comentou também, uma das bandeiras que ela levanta é que esses critérios, eles são muito rígidos, e quando a gente faz o teste de paciente que não preenche os critérios, a gente deixa de fazer diagnóstico em torno de 20%, 18% a 20% dos pacientes, né? E aí, o que você acha de seguir esses critérios? Você acha que isso vai ampliar cada vez mais? Ou você acha que testar todas as pacientes para não deixar de fazer diagnóstico em 18% a 20% dos pacientes é o ideal? O que você pensa sobre isso? Juliano, quer comentar alguma coisa? Eu posso seguir. Pode seguir. Então, tá, assim, Nara, obrigado pela pergunta. A minha impressão é que não vai ser possível em um futuro, digamos assim, eu não gosto de ficar falando sobre futurologia, mas assim, como que você pode não conceber que em algum momento no futuro próximo, com um teste genético a R$ 1.000 ou menos do que isso, 500, R$ 200, as pessoas não vão ter interesse de saber se existem fatores genéticos que podem influenciar no seu cuidado de saúde. E seja, não só está falando sobre câncer, mas também sobre doenças cardiovasculares e doenças neurológicas. Então, é muito provável que no futuro a gente realmente vai realizar o teste genético para todas as pessoas, né? E lógico que vão incluir os principais genes de predisposição a câncer. Ela está colocando isso, né, como inicialmente para os genes BRCA1 e BRCA2. Por quê? Porque na população global isso que é o mais importante. Mas aqui no Brasil, por exemplo, como eu coloquei, não faz sentido a gente não colocar também o TP53, principalmente na região sul e sudeste. Então a gente vai ter que fazer adaptações. O problema disso tudo é que o sistema ainda não está preparado para receber esse tipo de paciente. Você não tem profissionais especializados que sabem fazer a leitura de testes tão complexos como esses. Você não tem uma infraestrutura para colocar essas pacientes, principalmente no serviço público de saúde, para realizar o que é necessário, né? Então, assim, eu acredito que
é muito difícil a gente conceber um futuro sem a pessoa ter o direito de fazer um teste genético que vá ter essas informações. Então, a gente tem que ir neste caminho, discutindo, como nós estamos fazendo hoje, como que a gente vai preparar a nossa sociedade para isso. Sem dúvida, os primeiros testes seriam para pacientes mulheres acima dos 30 anos de idade, como ela está propondo. Eu acho que é um bom começo isso, porque são estratégias que trazem muito impacto. Mas, e no Brasil? A gente vai deixar de lado o TP53? Para o mundo faz sentido BRCA1 e 2. Para o Brasil não faz sentido a gente deixar a TP53 de fora. Então, esses questionamentos é muito importante, que eu fiquei muito feliz de receber o tema da aula, né? Normalmente a gente não entra tanto assim no aspecto público e privado, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse tema, justamente por ter a liberdade de falar um pouco sobre isso. E eu acredito que estão acontecendo várias frentes de interessadas em implementar no SUS essa testagem. Muito em breve a gente vai ter pelo menos o BRCA1 e o BRCA2. E isso vai ser um experimento muito interessante de ser realizado. Será que a gente tem que começar propondo para o Brasil todo? Ou será que a gente tem que começar dentro de um ambiente extremamente controlado, talvez em cidades com uma população um pouco menor, onde você consiga fazer um projeto piloto e, a partir daí, o que você aprender, você escalonar para o resto do Brasil? Então, essas conversas elas estão acontecendo de uma forma bastante aquecidas, né, dentro do governo, e eu espero que em breve a gente comece, pelo menos, a fazer as primeiras experimentações. Você está vendo, né, Ana? Não é só você que tem estudado a questão de gestão pública. A Ana, né, além de médica, ela está fazendo um curso de gestão pública. Então, Ana, eu gostaria muito de ouvir suas considerações sobre o que foi exposto. Bom dia. Eu primeiro vou parabenizar Henrique, Bárbara, o Tufi e o Guilherme e a comissão organizadora do Breast 2023 e vou agradecer por ter sido convidado para essa mesa tão brilhante. Parabéns para todos, né? Principalmente para o Rodrigo e para o Juliano, mas obrigado, Henrique e Nara, por estarem aqui comigo para debater esse assunto. Só começando, lembrando que a taxa de fecundidade, né, total da mulher brasileira, ela tem reduzido ao longo do tempo. Isso vai mudar um pouco essa variação de famílias, né? A taxa de fecundidade nos anos 70 era 5,8 e agora ela está com 1,62, né, 1,6. E isso talvez reduza o custo da testagem genética, dessa testagem familiar, e pode ser que melhore a eficiência dessa testagem coletiva, só pensando sobre isso. E aí eu queria fazer assim, algumas perguntas, a gente vai fazer em bloco. E lembrando, Juliana, a medicina personalizada, você chegou a falar um pouquinho na sua palestra, ela considera o ambiente, a herança, estilo de vida. E você acha que ela prevê a abordagem familiar dessas mulheres idosas com mais de 65 anos, mas que não têm filhos e que têm sobrinhas? Ela prevê a gente fazer essa testagem? E, além disso, vou aproveitar e fazer uma pergunta. Supondo que essa tendência de incorporar o teste genético ela vai ser maior coletivamente porque eles vão ficar mais baratos. Se a gente tivesse a disponibilidade de painel para todo mundo, né, algumas barreiras já foram ditas, mas assim, quais outras que você pensaria? Mas principalmente, quais seriam as questões éticas que tinham de ser consideradas, se a gente tivesse disponibilidade de painel para todo mundo? E para o Rodrigo, eu não sei se vocês chegaram a fazer algum desdobramento do trabalho, né, da publicação da coorte de 22. A gente, então, sabe que 10% da população brasileira é votada de BRCA1 e 2 naquela coorte, pelo menos, né? Vocês chegaram a avaliar por modelo estatístico, apresentando esses critérios de testagem genética, quantas mulheres, quantos homens iam ter indicação de testagem a partir daqueles casos índices? Ou a partir das árvores genealógicas que estavam construídas dessas pacientes que foram testadas? E na prática, vocês têm, assim, em números, quantos exames que foram realizados dos familiares dessas mulheres que vieram positivas na coorte? Só para saber, do ponto de vista, assim, numérico, em termos até mesmo de saúde coletiva, o que isso ia resultar. Tá bom? Obrigada. Vamos lá, então. Em relação à primeira pergunta,
Uma paciente com câncer de mama acima dos 60, 65, eu acho que a gente precisa pensar da forma como tem sido conduzido hoje. Essa paciente, se ela tem um tumor luminal, se ela não tem um histórico familiar importante, talvez não seja essa a paciente ou nessa família que eu tenho que ter mais atenção em relação às sobrinhas dela. Eu acredito que com o passar do tempo, essas sobrinhas dela vão testar. A partir do momento que a gente tem um caso positivo na família e a partir do momento que a gente tem um baixo custo desses exames, esses exames diminuindo o preço e uma acessibilidade maior, essas pacientes, essas sobrinhas vão acabar testando. Mas eu ficaria um pouco mais tranquilo num caso igual ao comentado, que é uma paciente idosa, 65 para cima, com tumores luminais, sem um histórico familiar repleto. Quando a gente aborda, em relação à segunda pergunta, uma testagem universal e a gente começa a ter essa informação, é preciso ter muito cuidado para a gente saber como vai lidar com essa informação ou o que vai ser feito com essa informação, né? Então, a partir desse conhecimento de uma paciente, vamos falar de uma paciente jovem de 25 anos que testou e é BRCA positiva. Então, ela hoje deve ser informada que existem possibilidades, por exemplo, dela fazer aí um processo de fertilização quando ela desejar ter filhos. Para ela, se for o desejo dela, ela não passar essa mutação para frente. Então, a partir do momento que a gente vem testando mais gente, e a gente vai encontrando essas dificuldades de manejo, principalmente nas pacientes mais jovens, a gente está aprendendo todo mundo nesse mesmo momento, né? E quando você fala aquele BRCA 2, 1, ele é muito diferente de uma família para outra, de uma mulher para outra, né? E essa informação ainda está sendo construída. Então, as questões éticas precisam estar muito ligadas aí e a gente precisa aprender a ter uma empatia e a pensar no que eu posso beneficiar essa paciente com essa informação, propondo estratégias de cirurgias de risco, propondo estratégias de oncofertilidade e de preservação aí da alteração genética para futuras gerações. Então, a gente está num cenário aí, está todo mundo construindo junto, mas é extremamente importante a gente tentar aí manejar de uma forma ética e não tem jeito, é um time multidisciplinar. A partir do momento que você tem essa informação, você vai ter que trabalhar junto seja com um oncogeneticista, com a psicóloga, com o estilo de vida que tem que ser mudado. A gente tem que aprender a manejar tudo junto aí, todo mundo de mão dada. Assim, só. Microfone. Responder a pergunta sobre o estudo, obrigado pela pergunta, Ana Maria. Sim, o estudo ele foi realizado a partir de testes encaminhados para um laboratório privado, né, que presta serviço ao Brasil todo. Então, não infelizmente, essas informações granulares em relação a histórico familiar, quantas pessoas foram testadas depois, nós não temos. Então, não vai existir esse desdobramento para esses estudos. E só para finalizar, em relação à parte ética, eu tive uma experiência muito interessante numa ESMO, que a Islândia ela tem uma empresa muito interessante que fez testagem genética para cerca de 10% de toda a população. E a partir daquele momento, com 10% da população testada, vamos ter que... Isso estava dentro de um banco de dados de uma empresa privada. Bem. Rodrigo, voltou? Voltou. Tranquilo, era só para dizer que... Não, mas fala a resposta da pesquisa que a gente perdeu. Foi a que travou, fala aí. Não, nós não teremos a informação, porque foi uma pesquisa feita através de um laboratório privado que não recebe as informações da história familiar completa e quem testou depois. Então, na realidade, a gente só tem a informação do pedido médico que foi feito para cada paciente, somente isso. Então, nós não teremos esse desdobramento. Agradecer a todos aí pela participação e finalizar esse bloco. Muito obrigado e bom dia a todos.
a single-minded focus, a mission-driven spirit, the front line and the last stand. You are what you do, and what you do is move healthcare forward. Your patience, your care, your expertise. Focused on an outcome, a result, a goal. But with changing needs and ever-evolving demands, it helps to know who is on your side, to discover, diagnose, and deliver. You may have heard of us. You may have even seen us. But now is the time to get to know us and why we're made for what's next in health. We've always been there, in more places than you may know, doing work today for all your tomorrows. Because when you're talking healthcare, you're speaking our language. We are BD. We understand the future can be unpredictable, yet full of possibilities. That's why we're constantly improving, turning what if into what is for the last 125 years. What you need now and what you need next is what we're made for. Matching your expertise with our innovations, and the only way we measure our success is by yours. In your offices, in your labs, and in your hands. For your patients, your families, your communities, and wherever care is needed and delivered. Because the future is more promising when we work together, when we innovate together, knowing we can make tomorrow better together. BD, advancing the world of health. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso evento, iniciando a última mesa, que é de escalonamento em oncoplastia. Teremos 4 palestras. Eu vou apresentar aqui os nossos palestrantes. Dr. Cícero de Andrade Urban, que é mastologista em Curitiba, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Dr. Regis Rezende Paulinelli, presidente da Comissão de Oncoplastia da SBM, responsável pelo curso de Oncoplastia da SBM no Hospital do Câncer Araújo Jorge, e mastologista do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia. Dr. Vilmar Marques, professor adjunto, doutor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e chefe da Clínica de Mastologia da Santa Casa de São Paulo e presidente do Conselho da Sociedade Brasileira de Mastologia. E, por fim, Dr. Eduardo Carvalho Pessoa, que é professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, presidente da SBM Regional São Paulo e presidente da CNE Imagem da Mama da Febrasco. Então, vamos dar início. Olá, eu sou Cícero Urban. Quero agradecer pelo convite para participar dessa edição do Breast Meet, nessa mesa de descalonamento em cirurgia oncoplástica. Nós vamos falar sobre reconstrução mamária pré-peitoral. Não tenho aqui conflitos de interesse, mas antes de iniciarmos, alguns avisos. Primeiro, que não existe uma técnica que possa ser utilizada em todos os casos. Existem ainda poucos dados sólidos relacionados às reconstruções pré-peitorais sem as matrizes acelulares e sem telas. Por outro lado, nós estamos já sem utilizar o músculo peitoral em nossas reconstruções há mais de 3 anos e também não estamos colocando matrizes acelulares em nossas reconstruções pré-peitorais. Esta é a nossa experiência em Curitiba, na nossa divisão de mama. Nós temos apenas 2% de reconstrução com expansores, 98% com reconstrução direta com implantes pré-peitorais e sem matrizes. Portanto, essa é uma experiência que nós vamos estar aqui falando a vocês, de algo que nós fazemos praticamente todos os dias. O que eu posso dizer é que a técnica pré-peitoral sem matriz acelular pode ser indicada na maioria dos casos de reconstrução com implantes. E vou tentar, claro, convencê-los disso. É quase uma briga de Davi contra Golias. Não pré-peitoral versus reto-peitoral, mas sim o pré-peitoral sem as matrizes, até porque a imensa maioria das publicações no mundo até agora, elas envolvem matrizes acelulares ou telas. Quando é a hora da gente mudar a nossa técnica?
Quando é hora da gente assumir uma técnica nova em cirurgia, quando essa técnica nova for mais barata, for mais rápida, for mais segura, for mais fácil, ou até mais bonita, já que estamos falando de reconstrução mamária. E é bom lembrar que nós estamos na era das próteses lisas, das mastectomias com preservação de areola e mamilo. Próteses lisas, claro, não por desejo nosso, mas por uma imposição dessa situação dos linfomas associados às próteses mamárias e também das reconstruções pré-peitorais. Essa nossa apresentação ela vai estar dividida nos pontos críticos e virtudes desse tipo de técnica, quais são os aspectos técnicos mais importantes envolvidos nesse tipo de cirurgia, e o que eu acho que, porque nós achamos que o pré-peitoral sem matriz vai se transformar num futuro próximo, no próximo padrão ouro. E se ainda existe algum espaço para as reconstruções com as matrizes, que também a gente vai tentar responder aqui. Pois bem, que pontos são os pontos críticos e quais são as virtudes desta cirurgia? Primeiro, crítico, claro, uma prótese totalmente no subcutâneo, sem matriz, para muitos pode parecer algo impensável e muito complexo. O risco de Rippling, o risco da prótese sair do lugar, até porque ela está no pré-peitoral, e é um nipospering, e é um implante liso, etc. O efeito de longo prazo da radioterapia, porque é uma prótese que está no subcutâneo, e também os efeitos estéticos de longo prazo, até porque as séries que nós temos na literatura são séries que, na maioria das vezes, não envolvem próteses com mais de 10 anos de segmento. E a maior parte das séries na literatura, talvez este seja a nossa briga de Davi contra Golias, elas são com próteses pré-peitorais sem matrizes. Virtudes. É um descalonamento na reconstrução mamária, que é o tema dessa mesa, né? Então nós estamos